Olá galera, vamos que vamos, bem-vindos à minha aula. Bom, você já me conhece, sou o professor Gilmar de História, né? Gilmar Campos. A gente vai pensar um pouco aí como se estuda História, né? Lembra que eu falei para vocês que eu daria uma aula para a gente poder pensar como é que se estuda História, como é que se compreende a História, né? Muitas vezes a gente acaba deixando um pouco de lado essas questões, né? E já vai dando aula diretamente. Então eu gosto sempre de iniciar, né, os primeiros anos pensando um pouco então na ideia de teoria da história, né? Como é que o historiador pensa, como é que a gente pensa esse processo histórico, né? Tem uma grande discussão que a história é linear. Na verdade ela não é linear nem cronológica, mas ela é cronológica ou não, ela tem várias ramificações, ela vai acontecendo e ela não pode ser linear. Então por que na escola a gente estuda uma história mais linear, né? Então a gente vai discutir um pouco sobre isso e depois a gente então continua na sala de aula falando um pouco mais sobre essa ideia. Então vamos lá. Eu quero iniciar aqui falando para vocês sobre atemporal e intemporal, né? Que é a mesma coisa. Atemporal e intemporal tem o mesmo significado e temporal tem outro significado. O que seria, né? O que será que significa isso? Atemporal e intemporal ou temporal. Não vale a piadinha que temporal é chuva forte, porque já fizeram essa piadinha por alguns tempos aí, por alguns anos já fazem essa piadinha. Então o que será isso? Eu vou dar alguns exemplos para vocês antes de explicar, e aí vocês tentam pensar aí um pouco, beleza? Então vamos lá. Deixa eu começar aqui o primeiro exemplo para vocês. Vou falar sobre George Orwell. Esse cara maravilhoso, escreveu vários livros muito bons, mas um livro dele se chama 1984. Esse é o nome do livro, né? 1984. O George Orwell escreveu esse livro mais ou menos pós Segunda Guerra, lá para 42, 45 mais ou menos. Depois da Segunda Guerra Mundial, ele acaba escrevendo esse livro e ele fala de uma sociedade que vivia então em 1984, ou seja, bem depois da guerra, mais de 40 anos depois da guerra. E esse livro é impressionante. Você lê o livro, você fala, caraca, ele está falando da sociedade atual. Alguns de vocês têm certeza que já leram esse livro de George Orwell, 1984. Esses dias no Instagram estava uma promoção por R$ 9,90, um livro tão maravilhoso, né? Vale a pena ler antes de morrer, vocês precisam ler esse livro. E esse livro então fala de uma sociedade de era tecnológica, né? De várias câmeras espalhadas pela cidade. E todo mundo era controlado por essas câmeras, né? O que comer, o que vestir, o que falar, né? O que pensar, as ideologias, tudo vinha de uma grande tela que aparecia na cidade, né? Com um cara que acabava então controlando todo mundo. Se alguém começasse a perceber que tinha alguma coisa errada, opa, tem alguém dominando, tem alguma coisa errada nessas telas aqui, cara, do nada aparecia então numa tela à noite o Grande Irmão, que em inglês significa Big Brother. Então aparecia o Grande Irmão, ele dava um jeito de engambelar, de enrolar, jogar ali algumas ideias, e todo mundo começava a ver aquele cara como mal. Então aquele cara, do nada, o Grande Irmão então tirava ele, expulsava ele, matava ele, e ninguém tinha preocupação com o cara. Afinal, o cara estava sendo mal, o cara não prestava para viver naquela sociedade, né? Você deve estar pensando agora, caraca, professor, esse livro fala sobre o Big Brother da TV? Não é bem assim, né? Essa empresa chamada Endemol, que criou o Big Brother e muitos outros reality shows, se baseou no livro, é uma base do livro, mas, né, é bem complicado falar que o Big Brother é totalmente o livro ali de George Orwell. Então é impressionante o livro do George Orwell. Você lê quando ele começa a falar das câmeras controladas. Só para vocês terem uma ideia, hoje, quando você sai de casa e você vai para a escola, quer dizer, quando a gente ia para a escola, né, mas a gente está voltando aí, no mínimo, de 3 a 5 câmeras você foi filmado. Ou alguém que estava no ônibus, ou câmeras de casas, comércios, né? É impressionante, né? Você lê George Orwell, você fala, caraca, o cara sabia demais. Mas eu quero que vocês entendam que George Orwell, ele não queria prever o futuro. Ele não era um profeta, ou, sei lá, alguém que estava preocupado em descobrir o futuro das pessoas, ou como seria o futuro. Na verdade, ele era um homem à frente do tempo dele, né? Então, esse livro 1984, vocês precisam ler antes de morrer, e é um livro maravilhoso, falando então sobre uma sociedade que vivia com muita tecnologia e controlado por um grande irmão. Se o George Orwell vivesse hoje, quem seria o nosso grande irmão, né? É bom vocês pensarem depois na sala de aula, se alguém quiser falar e lembrar, quem seria o nosso grande irmão hoje, né? Que nos controla, que tudo que a gente come, fala, pensa, ideologias, né? De onde será que hoje é o nosso grande irmão, né?
É bom dar uma pensada sobre isso. E aí, eu falei bastante coisa aí sobre o livro de George Orwell, 1984. O que vocês acham? Seria atemporal, intemporal ou seria temporal? Né? O que será que é? Depois quem quiser falar na sala pode falar, não tem problema, apesar que eu vou explicar já já quais conceitos de atemporal, intemporal e temporal. Eu vou dar mais um exemplo diferenciado agora. Um cara mexicano, ele começa a ver os problemas do México lá na década de 50 para 60, ele cresce nas periferias, ele percebe o sofrimento, a desigualdade muito grande no México, e o sonho dele era atuar, dirigir e tal, e ele acaba então criando, né, um personagem baseado na realidade do México daquele período, chamado Chavo del Oito, né? Ou seja, o menino que mora no 8, né? A criança que mora no 8. Eu não sei se vocês já assistiram Chaves, porque é tão antigo, né? Mas se assistiu, eu acabei com a sua infância agora, né? O Silvio Santos trazia como Chaves, mas na verdade é Chavo del Oito. Ele tem casa, ele não mora no barril. Na verdade, o barril é uma saída psicológica de quando ele está com problema. Todos nós procuramos um lugar secreto para se esconder quando nós estamos bem, né? No caso do Chaves, era o barril. Ele só estava no barril quando ele não estava bem com alguma coisa, e quando ele começava a superar aquilo, ele saía do barril. Então é muito comum a gente ter esses lugares, e eu não vou entrar agora na psicologia falando sobre isso, né, que é uma base de alguns livros, principalmente aquele livro que é o Inferno, Purgatório, Dante Alighieri, né? Inferno, Purgatório e Céu, né? Isso, que é o Dante Alighieri, deu um branco agora, né? Mas é legal que ao vivo, depois na aula lá eu lembro, né? Então, ele tem base, né? Ele teve essa ideia de usar algumas características do livro do Dante Alighieri. Então, o que acontece, galera? A Divina Comédia, lembrei. O que acontece? O Chaves, ele começa a falar sobre coisas, como ele não tinha pai e mãe, mas ele morava lá atrás no 8, lá perto da fonte, né, a casa dele. Então o que acontece? Passou, ficou muito famoso lá, foi no canal Televisa, que é o canal mais famoso lá do México, como se fosse a Rede Globo aqui no Brasil, era um canal muito forte, muito poderoso no México e tal, e ele ficou muito famoso. O Silvio Santos comprou, passou mais de 40 anos, bateu o recorde, né, entrou no Guinness, do programa mais passado em canais de TV e tal. Foram mais de 80 países assistindo Chaves. E é impressionante, aquele cara fazia piadinhas lá do tempo dele da década de 60, 50, 60, 70, né? Então aquelas piadinhas ali, mas é impressionante. Você assiste Chaves hoje e você dá risada com as piadas, né? Então é impressionante, parece que ela é atual, parece que ela é de agora, né? As piadas do Chaves. Então o que seria, né, o Chavo del Oito, né? Esse programinha aí criado por esse mexicano. Acho que é Fernando Bolonho, não? Alguma coisa Bolonho. O que acontece? Ele seria atemporal, intemporal ou seria temporal? O seriado do Chaves seria temporal ou atemporal, né? Então, quais os sentidos que a gente tem ali? Na Bíblia, né? Vamos falar um pouco da Bíblia, numa concepção histórica e religiosa também, mas um processo mais histórico. Lá fala sobre muitas coisas. Fala, por exemplo, que chegaria períodos que filhos matariam pais, pais matariam filhos, que a violência seria gratuita, que a natureza aos poucos ia se desfazendo, que o homem ia destruindo aonde vivia, etc. Ou seja, ela tem essas características de alguma coisa que, no caso da Bíblia, ela tem um papel religioso, ela tem um papel profético, ela tem um papel que a gente chama de escatologia, né? Então, de futuro, de pensamentos, então, de futuros, de acontecimento da Terra. Mas a Bíblia, ela seria atemporal, intemporal ou temporal? Né? Ó, dei vários exemplos para vocês sobre alguns exemplos distintos uns dos outros, para vocês poderem entender ou chegar numa prévia de atemporal e intemporal. Né? O que será atemporal e intemporal? Se você consegue entender isso, você consegue entender alguns fatos históricos importantes para o seu dia a dia e como estudar história. Então vamos trabalhar o primeiro. Atemporal, tá vendo? Atemporal ou intemporal, né? Esse A é negação, vem do grego, na língua portuguesa também se usa como negação, é atemporal. Então significa que em que não há tempo, ele é fora do domínio do tempo, né? E aqui seria ou também chamado de intemporal. O outro, então, é o temporal, que seria temporal, que passa com o tempo, ele é transitório, ele é opositor da eternidade, ou seja, ele é a existência temporal do homem, ou seja, relativo ao mundo e às coisas materiais naquele momento, ok? Então, para você poder entender atemporal e intemporal, o que vocês acharam? Qual que será que é o Chaves? Será que vocês acertaram? O Chaves seria temporal ou atemporal? Né? Na verdade, o Chaves, o George Orwell, seria
atemporal, né? Ou seja, ainda permanece influenciando a gente ali, que a gente já vai entender melhor. E a Bíblia? A Bíblia seria atemporal ou temporal? Depende do processo histórico que você está lendo. Muitas vezes ela é atemporal e muitas vezes ela é atemporal, ou seja, é o tempo histórico para aquele momento apenas específico. Em outros momentos ela é atemporal, ela vai atingir até os dias atuais e fala sobre realidades e problemáticas que nós temos até os dias atuais, né? Então, essa ideia de atemporal e temporal é muito importante vocês entenderem para entender o processo histórico, né? Para entender o tempo histórico, né? Depois eu explico melhor para vocês lá na aula, eu dou mais exemplo para quem não entendeu. Quando você pensa em história, as pessoas esquecem um pouco disso, que a história ela é atemporal e intemporal e muitas vezes temporal, ou seja, há fatos históricos que aconteceram, elas vieram no tempo, aconteceram no tempo, mas ficou lá no tempo. Ele não nos influencia mais no dia a dia. A gente estuda, a gente lê, mas ficou lá para trás. Não influencia mais a gente. Então ele parou lá no tempo, aquele fato histórico. Outros fatos históricos, eles aconteceram como temporal, mas eles não permanecem no tempo, continuam influenciando a gente de alguma forma. Vou dar um exemplo para vocês. História da Grécia. Vocês acham que é o quê? Temporal, né, ou intemporal, ou atemporal? O que vocês acham? A história da Grécia, ela é atemporal e intemporal. Por quê? Ao mesmo tempo que é temporal, porque ela aconteceu num certo tempo. Mas por que ela é atemporal e intemporal? Porque ela permanece influenciando democracia, política, divisão de 3 poderes, legislativo, judiciário e executivo, o teatro, essa ideia da tragédia e da comédia, Deus Dionísio, né, e Deus Apolo, né, a tragédia e a comédia, que mais que a Grécia? As Olimpíadas, tá vendo? Então muita coisa a Grécia permanece. A democracia até hoje ela continua sendo hipócrita, né? Desde aquele período só os homens votavam, as mulheres não votavam, nem os estrangeiros, né? Então os homens que votavam eram intelectuais e tinham que pagar, que era o voto censitário em algumas regiões da Grécia. Até hoje o voto é hipócrita. Todos votamos, mas ninguém pensa na minoria que perdeu, só a maioria sempre acha que porque ela venceu, o que ela decidiu foi melhor, né? Então nem todos têm o acesso do voto como deveria, então ela permanece hipócrita da mesma forma como foi criada na Grécia. Então a história da Grécia ela ainda é atemporal e intemporal, tá vendo? Então a Revolução Francesa, ela tem seu período temporal, como a queda da Bastilha, derrubou, foi o símbolo da Revolução e ali ficou, mas ela tem coisas atemporais, a divisão de esquerda e direita, por exemplo, né, a formação de esquerda e direita, centro, né, os partidos políticos começam a surgir nesse período da Revolução. A primeira vez que um povo ajudou, foi parte importante, junto com a burguesia, numa revolução, né, daí para frente aconteceram muitas outras revoluções baseadas no iluminismo da Revolução Francesa, tá vendo? Então ela é atemporal, então tá vendo, tem esses processos de atemporal e intemporal. Então é muito importante que quando você está lendo a história, o professor explicando, ou está vendo um fato histórico, tenta entender a importância se ele é atemporal ou temporal. Ah, professor, eu ainda não consegui entender. Vamos dizer que tem uma pergunta lá, e Hitler, o negro nas Olimpíadas, o negro venceu os 100 metros, o Hitler virou de costas e metade do estádio virou as costas para aquele negro. Se você olhar lá, tá lá dos Estados Unidos, né? Tem no YouTube lá, você pode ver lá esse vídeo. Aí beleza, falou sobre Hitler, falou sobre racismo, etc. Aí a pergunta era, dentre o nazifascismo e todos os processos complicados da Segunda Guerra Mundial e do nazismo e tal, do domínio, segregações e etc, xenofobias e racismo, de onde vem a concepção de Olimpíada? Se você não entende que a história da Grécia e todo o processo que a Grécia passou a chegar nas Olimpíadas e o que nós vemos das Olimpíadas vem da origem atemporal e intemporal da Grécia, você pode errar feio na questão, porque ele está direcionando uma questão sobre racismo, sobre xenofobia, sobre Hitler, sobre nazifascismo, sobre governos totalitaristas, e a pergunta era sobre a Olimpíada, né? Então é importante, se você sabe que algumas histórias ainda nos influenciam, você vai saber muito bem saber diferenciar. Outras histórias aconteceram no mundo, influenciaram de um certo tempo e não influencia mais. Outros fatos históricos permanecem influenciando outros países, mas não influencia mais a gente. Por exemplo, em 2001, 2011,
quando 11 de setembro, quando caiu as Torres Gêmeas. Agora fiquei confuso na data. Caiu as Torres Gêmeas lá, vocês talvez não eram crianças ou ainda não eram nem nascidos. Então caíram lá as Torres Gêmeas, né? 2 aviões acabaram explodindo, foram 3, que outro foi pro Pentágono. E aí foi um escândalo, matou mais de 6.000 pessoas e tal. E aí, é temporal ou atemporal? Né? Então depende muito. Para os Estados Unidos é atemporal. Até os Estados Unidos se preocupa com a segurança nos aeroportos. O Pentágono reforçou todos os satélites em volta dos Estados Unidos, né? Direto tem atritos ainda com homens bombas, né? Com terroristas, né? Então todo ano eles lembram desse dia e comemoram e faz aquele negócio louco e mostra as pessoas e faz homenagens, né? De atos heróicos. Morreram muitos bombeiros também. Ou seja, para eles é atemporal, permanece influenciando. E para nós é apenas temporal. Aconteceu nos Estados Unidos, os nossos aeroportos continuam a mesma coisa, continua fraquinho, poucos aeroportos, né? Então a nossa segurança ainda é estável, mas não tem essa preocupação tanto com o terrorista, porque a gente não tem envolvimento com isso e etc. Ou seja, para nós esse fato é temporal, ele não é atemporal e intemporal. Quando você está lendo ali um texto, quando você está vendo o vestibular ou lendo uma questão de avaliação de história, se você conseguir compreender que aquele fato é atemporal, intemporal ou temporal, facilita você chegar na resposta e entender muito melhor. Por isso que muita gente não entende direito os fatos históricos, fica muito confuso quando o professor está explicando, quando o professor linka com o presente aquele fato histórico e muitas vezes ele não compreende. Beleza? Eu tenho que falar rápido aqui por causa do tempo, né? Então tá aí, a atemporal, vou voltar aqui para vocês, né? Então tá aí, a atemporal é que não há tempo, é fora do domínio do tempo, ou seja, também chamado de intemporal, ou seja, permanece nos influenciando, né? Toda a história tem a sua parte, aí boa parte da história tem sua parte, então, atemporal, que permanece nos influenciando. E o outro, então, é o temporal. Temporal que passa com o tempo, transitório, né? Ou seja, não é eterno, ele é uma existência temporal do homem, é relativa ao mundo das coisas materiais e naquele momento apenas, né? Então, eu não vou até colocar mais leigo, secular, porque aí ele está fazendo oposição ao espiritual. Então, temporal está ligado à fase histórica que aconteceram, permaneceram no seu tempo, não influencia mais diretamente, beleza? Vamos ver aqui um pouco o que é tempo histórico. O tempo histórico também é muito importante. Depois a gente vai trabalhar um pouco na sala de aula. O que vocês acham? O tempo existe ou o tempo não existe? Ou o tempo existe, ele é relativo? Será que o tempo foi criado pelo homem? Né, eu tenho essas perguntinhas para fazer para vocês em sala de aula. O que vocês acham do tempo? Será que ele é relativo? Caraca, a aula do professor Gilmar passa muito rápido e tal. Nossa, a aula de física nunca acaba, né? Eu lembro das minhas aulas de física e matemática na escola, meu Deus. O professor falava, explicava, eu ia ficando barbudo, fazia barba, ia ficando velho, dormia, babava, quando levantava tinha passado 1 minuto só, né? Então, será que o tempo é relativo? Será que ele existe? Né? Então, o tempo é a mesma coisa quando a gente pensa no tempo histórico, né? O que seria tempo histórico? Aí eu coloquei para vocês aqui o que é a ideia de tempo histórico. Tempo histórico são as referências históricas utilizadas para organizar os acontecimentos mais importantes e as grandes mudanças da sociedade e civilizações. Tá vendo? Então aqui já deixa claro para vocês, porque muitas vezes a gente aprende só aqueles grandes fatos, aquelas grandes mudanças, né, que tem uma grande importância. Claro que boa parte da nossa história é uma história eurocentrista, europocentrista, quando não é a Europa, é os Estados Unidos, né, a gente fala muito pouco da nossa história, né, e quando fala, tem muito ato heróico e a gente se perde muito nisso também, então é muito complicado. Mas, aí você pensa, por que fala só dos grandes atos, fatos históricos? É justamente por essa ideia, porque o tempo histórico precisa exaltar e demarcar ali algumas coisas. Então, por exemplo, a Revolução Francesa, 1789, o que marca a Revolução é justamente o tempo, a ideia de quando eles derrubam a Bastilha, que era um presídio, uma ilha que existe até hoje na França, é uma ilha, tinha um presídio onde o rei prendia os rebeldes, os revolucionários. Então ali o povo vai lá, derruba a queda, solta esses caras e ali é a marca da Revolução. Agora não significa que a Revolução aconteceu naquele momento, né, que é esse que é a fala aqui do tempo histórico, né, que a gente muitas vezes não entende. Houve um processo muito grande antes até chegar à queda da Bastilha, pobreza, miséria, dividido em 3 estados, né, que era o clero, nobreza, e o terceiro estado que era o povão e a burguesia. A burguesia se revoltava com tudo isso, mas era a minoria, junta com o povo para derrubar então
o clero e a nobreza, tá vendo todo o processo até chegar na Bastilha. E depois que acontece a Revolução, também esse processo continua, as coisas continuaram pós-revolução, né? Então foi acontecendo outros fatos históricos, né? E alguns ficaram marcados, outros não. Por quê? Porque a história tem uma preocupação só com aqueles grandes fatos, aquelas grandes mudanças, né? Então é aí que a gente tem que ter a sacada que o tempo histórico, o tempo ele tem essa base, ele tem antes e depois, não tem uma coisa exata, né? Aquele aconteceu agora, pronto e acabou. E na sala de aula eu vou dar mais alguns exemplos sobre isso. O tempo histórico é uma forma de contar o tempo a partir da ação dos seres humanos na Terra, tá vendo? Só os seres humanos fazem história, ninguém mais faz história, né? Só os seres humanos fazem história, e aí a grande importância do entendimento da história, né? Então é uma ação humana, está envolvido nas mudanças, experiências do homem, experiência do povo, de uma nação, da humanidade. O tempo histórico é marcado por grandes acontecimentos, como as guerras, queda de impérios, grandes construções, grandes epidemias, mudanças de regimes e muitos outros aspectos históricos importantes que a gente vai falar um pouco sobre na sala de aula, tá bom? Então o tempo histórico, não existe nenhum fato que aconteceu de um dia para o outro, pessoal, e que ele marca. A gente coloca as datas apenas para vocês poderem entender, e aí é onde vem a falha, muitas vezes que o aluno não consegue entender um pouco a história porque ele acha que ele ficou preso ali, e às vezes vai lá na questão, vai lá ler, e o cara tá falando sobre diversas coisas, e o fato histórico ele passa ali rapidinho. Teve a queda da Bastilha, pronto, foi a marca da Revolução Francesa, como eu tinha falado para vocês. E não é só isso, existe todo um processo histórico que é muito mais importante do que aquela data específica que o historiador colocou para marcar. Outra ideia também é essa história linear. A gente trabalha com uma ideia de história cronológica linear para facilitar um pouco o entendimento para vocês. Afinal, nós não estamos formando historiadores e tal. A nossa ideia é formar alunos que tenham um senso crítico, entendimento histórico, de tempo histórico. Então, por isso que a gente acaba colocando. Mas história, são várias ramificações ali muito próximas uma das outras, né? E às vezes vai ficar muito confuso para trabalhar isso com o homem, e com os jovens, com os adolescentes. E acaba sendo um problema. Por isso que a gente deixa ela linear e cronológica, assim facilita para vocês o entendimento. Outra coisa importante sobre tempo histórico: no tempo histórico não podemos julgar a história, o passado como o passado foi como foi, só pensamos diferente porque estamos de fora, né? Então não adianta você pensar, por que os caras não fizeram isso? Uma vez eu estava dando aula sobre escravidão e eu falei para os alunos que tinha uma média, né, na região de Pernambuco, a região do Nordeste, 2.000 a 3.000 negros no engenho, né? Ou seja, numa fazenda onde plantava cana-de-açúcar, e tinha de 15 a 16 brancos tomando conta, né? E ali esses negros trabalhavam quase 8 horas por dia, eram chicoteados, sofriam castigos, trabalhavam pra caramba, eram separados, viviam num lugar chamado senzala, que é como se fosse coxa, ou seja, todos eles juntos como se fossem os animais mesmo, né? Sofriam pra caramba. Aí o aluno falou assim: professor, não acredito, havia 2.000 negros, 3.000 negros com 16 caras, por que esses negros não pegavam os brancos na porrada, derrubava tudo, dominava a fazenda e pronto, ficava deles, né? É muito fácil você pensar agora, mas vamos voltar na história. Pensa um pouco no processo histórico, né? No tempo histórico, boa parte não falava a mesma língua, muitos nem entendiam o que estava acontecendo de ter saído da nação, nem sabiam o que era a nação deles, nem sabia que estava em outro continente. Muitos deles achavam que os deuses deles estavam castigando, por isso que eles não tinham ação contra aquilo, né? Então demoraram muito tempo para se organizar. Claro que houve algum momento histórico que eles fizeram isso, né? E depois a coroa portuguesa foi lá e sufocou e matou boa parte da liderança e acabou escravizando os outros. Mas houve esse tipo de revolta também, mas demorou muito para ter, porque eles não entendiam ainda da forma que você entende hoje o que estava acontecendo, que era o processo escravocrata, né? Que eles estavam sendo vendidos como escravos. Então a gente tem que entender o tempo histórico. Quando você julga a história, você erra feio no vestibular. E esse é o grande problema. Como nós temos muita ideia de opinião, e aí você começa a pensar no processo histórico e começa a julgar o tempo histórico. E aí no vestibular, numa questão, você erra feio, porque você vai com seus vícios de linguagem, seus vícios culturais, e aí você erra muito feio. Então o tempo histórico você também não deve julgar a história. O fato, ele foi, o passado foi daquele jeito como foi, pronto, acabou. Agora a gente precisa analisar por que aconteceu daquele jeito, por que eles não se movimentavam, por que eles não batiam de frente contra esses brancos no início, né? E aí até falei pro aluno: hoje nós somos mais de 212 milhões de brasileiros, não sei se vocês têm noção, mas é uma média de 5.000 liderança que nós temos de políticos, líderes, o STF, etc. Os caras estão malhando a gente, trabalhamos que nem louco, desigualdade social, uma vergonha, corrupção. Nós somos mais de 212 milhões de brasileiros. Por que a gente não junta todo mundo, saca todo mundo na porrada, esses 5.000, domina o governo e divide tudo de uma forma melhor?
Tá vendo? E aí, já que quer julgar, é pior ainda. Nós falamos a mesma língua, estamos no mesmo povo, entendemos sobre corrupção, sabemos que estamos sendo explorados, e por que a gente não se une? Aí, qual que é a ideia? Vamos ver por que a gente não consegue. Será que a gente tem visão de povo? Será que a gente tem a visão que nós somos 212 milhões de brasileiros? Tá vendo? Então é o tempo histórico de cada um. Até dentro da nossa própria história a gente não consegue avaliar por que a gente não se organiza, né, e domina. Então é muito importante a gente também ter esse pensamento quando você pensa tempo histórico. Ou seja, desses exemplos para que você entenda, tempo histórico também não é legal ficar julgando, porque você vai errar feio na sua redação, no seu texto, isso é um grande problema. Professor Gilmar, como é que se estuda história? É outro erro também. Muita gente tenta estudar história decorando, decorando. Não precisa decorar, tá bom? A história não se decora, a história se entende os fatos e os processos históricos. Ou seja, história você estuda lendo, você vai ler pra caramba, fazendo suas anotações, pegando as partes mais importantes e fazendo resenha. Professor, o que é resenha? Escrever aquilo que você entendeu, gente. É assim que se estuda história. Ó, a hora que você leu, você estudou, você entendeu as explicações do professor, aí você vai lá e escreve. Aquilo que você escreveu sobre aquele fato histórico é o que você vai lembrar para sempre. Você vai lembrar a vida toda. Ah, professor, mas eu escrevi tudo errado, não entendi nada. Precisa de prática, né? O problema é que as pessoas querem estudar a história como antigamente se estudava geografia, por exemplo, decorando capitais dos países e achava-se inteligente porque estava decorando a capitais. A geografia já mudou há muito tempo, era problemática, era muito mais que isso, é uma ciência. A mesma coisa a história, né? Não se estuda decorando. É legal saber umas datas, é legal saber séculos, é legal ter alguma coisa ali, mas o processo histórico é entender, né? Entender os fatos históricos, entender o processo e efetivamente se estudar lendo, fazendo anotações e, claro, se possível, redigir alguma coisa, escrever aquilo que você entendeu. É por isso que alguns alunos falam, caraca, professor, está tudo aqui, mas eu não consigo colocar no papel. É justamente a falta de prática e o entendimento de como é que se estuda história, tá bom? Então, história se estuda dessa forma, lendo, claro, fazendo suas anotações, depois criando um texto ali, uma resenha, a gente chamou uma resenha, para poder compreender. O que você escreveu ali é o que você sempre vai lembrar, é o que você entendeu da história. Beleza? Falei rápido, na sala de aula eu vou dar mais uma gabaritada para vocês ajudar. E não esqueça de me perguntar sobre se o tempo existe ou se o tempo não existe, se o tempo é relativo e se o homem foi criado, se o homem criou o tempo ou não. Tá bom? Amo vocês, bons ventos, fiquem com Deus e até a próxima aula, galera.